Eu vou te falar uma verdade que ela pode doer em você. Hoje, aí do seu lado, tem pessoas muito menos preparadas que você, mas que estão alavancando a carreira, estão sendo notadas, estão sendo disputadas pelo mercado. E aí você olha para o lado e fica reclamando, nossa, como a vida é injusta, né? Ou talvez você está aí me assistindo agora e seja um empresário, o dono da empresa. Tem empresas hoje com uma entrega muito inferior à minha, só que são relevantes para o mercado, têm alto faturamento, consegue alavancar. Não porque essas pessoas elas tenham grandes conhecimentos além de você, estejam mais preparadas do que você. Só que elas têm algo que as diferencia das demais pessoas. Elas têm uma coisa que chama-se posicionamento. Elas sabem se posicionar. Se isso fez sentido para você, essa aula é para você. Fica aqui até o final desta aula, que eu vou te passar alguns pilares, alguns insights, algumas coisas que você já pode aplicar aí na sua vida, na sua carreira profissional e também na sua empresa, que vai poder te ajudar a alavancar os seus resultados. Meu nome é Marcos, sou empresário, treinador. Hoje eu tenho um instituto de treinamento e desenvolvimento humano. Trabalho com as linhas das soft skills, que são habilidades comportamentais. Trabalho nessa área. E para você que está chegando aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, gente, toda semana nós postamos material, vídeo, insights, acompanha a nossa rotina nos stories. Toda vez que tiver uma postagem lá, dá uma acompanhada, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que vai fazer diferença na vida dela também, onde você também possa pegar esses insights e aplicar na sua vida, na sua empresa, na sua carreira profissional. Minha vida nem sempre foi esse mar de rosas. Eu trabalho desde os meus 12 anos, trabalho fora. Dos meus 12 até meus 18 anos, eu trabalhei em mercado. Trabalhei 2 anos em cada mercado, bem certinho. O que você imaginar dentro de um mercado eu já fiz. Desde a área de pacoteiro a compras. O que você imaginar dentro do mercado eu já fiz. Quando eu cheguei nesse teto, com 18 anos, eu falei, olha, daqui para cima eu não cresço mais. O que eu preciso fazer? Opa, vou precisar fazer uma migração de carreira, preciso buscar alguma coisa que me traga um crescimento. E aí eu fui para a área industrial nessa época. Fui trabalhar na indústria. Entrei a trabalhar em frigorífico, que na época, hoje em dia chama-se BRF, antigamente era Sadia. Trabalhei nessa época na linha de produção. Comecei na linha de produção. Só que nessa época que eu comecei a trabalhar, eu comecei a construir uma carreira. Fui estudar, fui fazer uma formação técnica na área de alimentos primeiro. Depois eu fui fazer uma graduação, né, na área de administração de empresas. Só que assim como eu comecei esse vídeo, eu comecei a olhar para o lado e comecei a me gerar uma indignação em algumas coisas. Eu percebia, nossa, como é que tem pessoas muito menos qualificadas que eu, muito menos preparadas do que eu, e essas pessoas estão sendo promovidas e eu não. O que elas estão fazendo de diferente que eu não estou fazendo? Só que, ao invés de eu ficar com raiva da empresa, das pessoas que estavam ali, o que eu fiz? Fui começar a entender. Peguei aquela emoção da raiva e falei, deixa eu entender o que essas pessoas fazem de diferente que eu não estou fazendo. E aí eu comecei a modelar essas pessoas, entender o que elas faziam. E nisso eu cheguei em alguns pontos que eu vou passar nessa aula aqui para você, que possam te ajudar, assim como me ajudou, possa te ajudar também. Seja em qualquer área profissional que você está buscando crescimento, desenvolvimento, ou crescer a sua empresa também. Ah, Marcos, mas eu não tenho ambição de ser um líder. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa, será que você não quer nem liderar a sua vida? Será que você não quer nem as rédeas da sua vida na sua mão? Você, primeira coisa, antes de você querer liderar um grupo de pessoas, você precisa, primeira coisa, aprender a liderar a sua vida. Você precisa liderar os teus comportamentos, as palavras, as suas ações, o seu ambiente. Você precisa liderar a si mesmo.
Depois que você liderar a si mesmo, aí sim, aí você começa a entender que você pode sim liderar um grupo de pessoas. E foi nessa época, entendendo que a liderança era algo que podia me proporcionar uma vida melhor, não só para mim, mas para minha família, um salário melhor, uma liberdade financeira, um crescimento de carreira, que eu comecei a estudar, modelar aquelas pessoas. E eu vou trazer para vocês aqui pelo menos 5 pilares aí para que você possa colocar no teu dia a dia. O primeiro deles é a inteligência emocional. Você precisa entender de emoção. Nós somos seres emocionais que sentimos emoção. Então, primeira coisa, você vai passar muito perrengue nessa jornada da vida. Se você não entender de emoção, de como passar por esta emoção, eu podia muito bem, naquela época, ter travado. Sentindo raiva naquele momento, eu podia ter travado, abandonado tudo e falar, não, não quero mais isso e pronto, acabou. E aí, será que eu estaria aqui hoje? Porque eu trabalhei por 18 anos na área industrial. Eu cheguei no ápice dentro da indústria, não tinha mais para onde crescer. E eu falei, opa, de novo, assim como eu fiz com o mercado, eu falei, tá na hora de eu fazer uma migração de carreira de novo. E hoje eu não atendo somente uma empresa ou algumas pessoas. Hoje eu tenho grupos de pessoas, eu tenho empresas pela qual eu mentoro, que eu treino, que eu levo desenvolvimento, que eu desenvolvo líderes, desenvolvo pessoas, empresas onde eu faço parte de conselho, que eu trago aconselhamento para essas empresas, decisões que precisam ser tomadas. Só que essa carreira, ela podia ter parado lá atrás, se eu não tivesse entendido de inteligência emocional, de ter colocado a minha raiva a trabalhar a meu favor, e aí ter chegado onde eu cheguei hoje. Então, 18 anos foram na área industrial, lidando com muita gente, com muito perrengue, e há 5 anos que eu trabalho hoje com o meu instituto, com a minha empresa, desenvolvo pessoas, desenvolvo equipes. Então, primeiro ponto, e um dos fundamentais, é desenvolver inteligência emocional. Saiba como colocar as tuas emoções para potencializar resultado na sua vida. O segundo ponto que você precisa entender é de comportamento humano. Por mais que hoje nós tenhamos ferramentas, inteligência artificial, relatórios, temos muitas coisas hoje que nos ajudam na nossa vida, mas ainda pessoas é o cerne principal. Porque as pessoas bem treinadas, bem desenvolvidas, são essas pessoas que vão em busca de tecnologia para que você possa alavancar carreira e a empresa. Então você precisa entender do comportamento humano. E por que você precisa entender de comportamento humano? Porque tem muitas coisas que você faz hoje no piloto automático. Programas que estão rodando aí dentro hoje, que foram gerados lá dos seus 0 aos 7 anos, que hoje você só replica na sua vida adulta. E você fala assim, nossa, amanhã eu vou fazer diferente. E quando menos espera, você vai estar fazendo o quê? Tudo igual de novo. Por quê? Porque existe uma programação, existe um caminho neural que sempre leva você para o mesmo ponto, para o mesmo lugar. Então, por isso que é tão importante você entender do comportamento humano. E primeiro você precisa entender do seu comportamento, para aí você querer entender do comportamento das outras pessoas. O terceiro pilar, que também é fundamental, é você ter comunicação. Não é só falar bem, porque você precisa, às vezes, explanar, fazer uma reunião, você precisa conversar com pessoas, você precisa se comunicar, você precisa dar um feedback, você precisa aprender a ouvir o feedback, porque é dessa forma que você vai se desenvolver e vai evoluir. E saber o time certo, como colocar as palavras no momento certo, no momento adequado, faz toda a diferença. Comunicação não verbal, calibrar pessoas, isso a PNL traz uma bagagem gigantesca de como você fazer isso. A programação neurolinguística, né? Que todos deveriam estudar, porque isso vai te trazer muita bagagem para entender do ser humano. E o quarto pilar é você entender que você precisa se posicionar, que é um dos pilares extremamente importantes que você tem na sua vida. Por que eu preciso, Marcos, aprender a me posicionar? Porque você vai ser questionado por várias vezes. Você vai ser indagado, você vai ser perguntado, as pessoas vão querer saber a sua opinião, você precisa ter um posicionamento muito claro. E se você está alavancando dentro de uma empresa, você tem que entender que um líder hoje, a empresa ela tem um cofre. As pessoas têm coração.
Entre o cofre da empresa e o coração das pessoas, existe o líder que tem que ter um jogo de cintura muito grande. Porque se eu atender só o cofre da empresa, quem vai me derrubar? São as pessoas. Se eu atender só o coração das pessoas, quem vai me derrubar é o cofre da empresa, porque você não vai estar gerando resultado. Então você precisa se posicionar, como você se vestir, como você se portar, os exemplos que você dá para as pessoas, isso é fundamental. E o quinto e último pilar, fundamental, é vendas. Você precisa aprender a vender. Ah, Marcos, mas que negócio é esse? Como é que eu, como líder, como às vezes um colaborador, eu preciso saber vender? Beleza, a pessoa que tem empresa, ela entende que ela precisa vender. Mas qual é o sentido de eu aprender a vender? Gente, você vende tudo o tempo todo. Você vende a sua imagem, você vende a sua postura, você vende o seu conhecimento, você vende a sua hora. Alguma coisa você está vendendo o tempo todo. Então, quanto mais cedo você aprender essa habilidade de vendas, mais fácil vai ser para você. Porque você precisa, às vezes a pessoa tem a melhor das ideias. Sabe, aquela ideia que é revolucionar a empresa e a carreira da pessoa. Só que ela não tem o time certo, ela não sabe como mostrar isso para o seu gestor, para o dono da empresa, para o líder dele, para o gerente. E aí ela acaba ficando de lado, escondido no meio da multidão. Então você precisa saber vender aquilo que você faz, como você faz, olha as ideias que eu tenho. E para isso tem o time certo, não é a todo momento. Você precisa entender que tem o tempo certo para você fazer isso. Por isso que você precisa aprender a vender. Então, esses 5 pilares, eu diria que são os principais. Tem mais? Tem. São fundamentais? São. Mas esse você já pode ter um bom início de jornada aí com essa aula para você começar a se desenvolver. Ou você pode continuar aí com a sua vidinha, ou você pode continuar aí com a sua vidinha medíocre. Medíocre de mediana. Ah, Marcos, mas minha vida tá boa, tá tudo certo. Será que você não quer dar uma vida melhor nem para sua família? Será que eles não merecem uma vida melhor? Ter uma pessoa de referência que ao invés de você deixar só uma herança, mas você deixar um legado para as pessoas que você conviveu ao longo da sua vida, as pessoas que você ensinou, as pessoas que passaram por você, a sua família. Qual legado você vai deixar para as pessoas? Será que você vai deixar uma geração melhor daquela que você pegou? Até quando você vai ficar levando essa vida? Até quando você vai ficar empurrando as coisas com a barriga e não assumindo o controle da sua vida? Se essa aula já fez sentido para você, eu vou deixar um link aqui para uma super aula onde vai ter o módulo de cada um desses tópicos que eu falei para vocês aqui, explicando cada um deles, trazendo ferramentas que você possa aplicar no seu dia a dia, com base nesses tópicos que eu passei para vocês. Clica aqui no link para que você possa acessar, para que você possa adquirir essa aula. Por um preço, gente, extremamente simbólico. Então corre e já clica e já adquire essa aula, porque esse preço não vai ficar por muito tempo. Porque o resultado que essa aula vai te trazendo para a sua vida, esse preço é irrisório. Então, se você quer começar a sua jornada de transformação, gente, por um valor simbólico, clica no link aqui, adquire essa aula, assiste ela, revisa, assiste de novo e nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. Eu te vejo nessa grande aula. Até logo mais.